Gostaria de compartilhar com os irmãos um texto da Palavra de Deus, trazendo como tema nesta manhã, esperança e alento nos momentos difíceis da vida. Esperança e alento nos momentos difíceis da vida. Para tomar como base o texto em Romanos capítulo 8, versículo 26 ou 27. Da mesma maneira, também o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Irmãos, olhando hoje as dificuldades da vida e os momentos que passamos, talvez a palavra que mais possa ecoar perto dos nossos corações é justamente o oposto da esperança, é desesperança. Se nós olharmos à nossa volta, parece que tudo vai mal, parece que nada dá certo. Nós não conseguimos encontrar motivo claro para acreditar que possa haver alguma esperança. E quando eu falo assim, esperança para uma sociedade onde nós conseguimos ver de forma muito clara e definida que não nos parece que vai melhorar. A economia de um lado, a violência do outro, a violência não só externa na sociedade, mas dentro dos lares, a falta de amor uns pelos outros, de respeito. Se olharmos bem ao nosso redor, acho que a palavra que mais ecoa será justamente desesperança. É o oposto de esperança. Na perspectiva de tentar encontrar algo bom em tudo que está à nossa volta, que, como eu disse, parece que vem sempre ao contrário. E dentro dessa perspectiva, eu gostaria de trazer justamente a palavra de esperança conforme a palavra de Deus. Não os meus pensamentos, não aquilo que eu acho, mas o que a palavra nos diz. Porque é ela que deve estar sendo o nosso norte, ela é que sobressalta, é Cristo. Não é o pregador, não é a igreja, não é a placa, não é a denominação, mas dentro desse contexto de esperança, no texto lido, nós conseguimos perceber que o apóstolo Paulo, nos capítulos anteriores, ele fala dos gemidos da criação, ele fala que a natureza também geme em busca de salvação, em busca que as coisas pudessem coadunar para a perfeição, mas o homem destrói a natureza que está em sua volta. Paulo fala dos gemidos da própria igreja, mas aqui nesse texto lido, Paulo traz os gemidos do Espírito. Ele vai para uma questão mais pessoal agora, e diante disso, do texto que nós lemos, eu consigo perceber o seguinte: sim, eu sei que sou ajudado, eu sei que eu sou ajudado. Ajudado em quê? É na sua fraqueza, é na minha fraqueza. O texto mostra que temos fragilidades, e que essas fragilidades diante dos objetivos nos tornam muitas vezes sem esperança, porque olhamos e quando percebemos que não somos aquilo que pretendemos ser. Os livros de autoajuda trazem sempre fórmulas secretas para que você tenha sucesso, sempre trazendo algo de que você possa resolver todo e qualquer problema. Sem dúvida, nos momentos difíceis, eu preciso entender que sou ajudado. Ajudado na minha fraqueza, e na primeira fraqueza que nós encontramos são nossas fraquezas físicas. Nós somos pessoas finitas, limitadas, mas o nosso corpo, ele vai padecendo. O nosso corpo, ele vai se fragilizando. O nosso corpo, com o tempo, quando o cabelo não cai, ou fica um grisalho, trazendo esperança. Às vezes algumas pessoas estão desesperançadas porque talvez a mente queira fazer algo, mas o corpo não responde mais. E ela traz consigo talvez essa desesperança, porque as suas condições físicas, que somos limitados nisso, não nos traz essa convicção que precisamos ter. Nós precisamos de ajuda no nosso campo emocional.
Quantos de nós estamos vivendo um momento difícil na parte psicológica, numa guerra consigo, depressões, ansiedades, né? São tantas outras coisas que surgem nos nossos campos emocionais e que precisamos pedir ajuda, justamente dizendo que nós não somos suficientes. Eu preciso de um profissional, eu preciso da palavra, eu preciso de Deus. Eu não vivo em uma ilha. E nesses campos emocionais, muitas pessoas estão sendo fragilizadas, têm perdido totalmente a sua esperança, porque está vivenciando um momento difícil da sua vida. Pastor, eu não queria acordar com um aperto no peito, eu não queria acordar como se estivesse sufocado, mas eu acordo assim todas as manhãs, angustiado. Eu não tenho mais esperança, pastor. As circunstâncias e as dificuldades da vida me fizeram ser descrente muitas das vezes. Nós precisamos de ajuda no nosso campo moral, porque somos homens, pessoas caídas, onde os valores estão distorcidos de uma sociedade. O amargo virou doce, o doce virou amargo, o certo virou errado, o errado virou certo. E você, quando tenta trazer justamente essa verdade para as pessoas, você é colocado e criticado, e aí vão se achar os cismos da vida para querer lhe pontuar. Nós somos uma sociedade caída, e diante dessas questões, nós estamos vivenciando que nós não somos tão fortes como parece ser. Nós precisamos de ajuda no campo espiritual, porque esquecemos que nós somos seres espirituais e esta guerra que nós vivemos, essa batalha é espiritual. Pare de tentar ganhar as batalhas espirituais com armas carnais, porque se nós somos finitos, precisamos ser ajudados, você precisa estar lutando com a arma certa. Às vezes nós estamos tendo desesperança, nós estamos perdendo a esperança, porque nós estamos lutando com armas da carne em uma batalha espiritual. Não vai funcionar. A sua carne não funcionará. Você precisa se munir de armas espirituais, para que você tenha forças para vencer isso. E diante dessa conjectura, de qual eu trago aqui, nesse primeiro momento, conseguimos entender que um dos primeiros inimigos que nós temos, que nos faz ter essa desesperança, é o próprio mundo. O mundo em nossa volta faz com que nós tenhamos essa perspectiva. Lá em João 15, 18, 19, diz assim: se o mundo odeia vocês, saibam que antes de odiar vocês, odiou a mim. Se vocês fossem do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas vocês não são do mundo. Pelo contrário, eu deles os escolhi. E por isso o mundo odeia vocês. Perceba que este mundo do qual o texto de João se refere, algumas vezes contrapõe com a própria direcionamento do que nós estamos fazendo aqui. Perceba que em Romanos 12, 2, quando diz: e não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Que mundo é esse que contrapõe, que nos faz ter desesperança, perder as expectativas? É um mundo sistema, onde ele vai ditar as regras de como você deve viver. E se você estiver a favor do mundo, você não vai ser tentado. Você vai dizer sim para todas as circunstâncias que o mundo lhe oferece. Mas a opção de ser crente, a opção de ser um homem lavado, remido, você ser separado, é justamente andar nessa contramão deste mundo. E quando Paulo diz: não viva conforme os padrões do mundo, o mundo é seu inimigo, o sistema é seu inimigo. Ele vai fazer com que você diga que o certo é errado e o errado é certo. E quando você parar para pensar, você está totalmente envolvido por esse sistema. Mas em contraponto, nós conseguimos ler, justamente em João 3,16, quando ele diz que Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ora, de um lado, um mundo que eu não posso me moldar a ele, mas de um outro, um mundo que Deus amou. Que mundo é esse? É porque nós criamos justamente esses dois pontos: o mundo sistema, que está em nossa volta, e o mundo, o reino de Deus. Porque os valores do reino é diferente dos valores do mundo.
E quando você está se alimentando disso, você consegue entender perfeitamente as circunstâncias desse mundo, deste inimigo que te rouba a esperança. Logo após, lá em Romanos capítulo 12, Paulo diz assim: alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Este mundo que nós precisamos, deste reino de Deus, nos chama justamente, como Paulo disse, a ter alegria, ter esperança na tribulação, no processo que você e eu vivemos. E o segundo ponto justamente é esse, é na oração que nós muitas das vezes somos fragilizados. Porque o texto que nós lemos no versículo 26 diz que nós não sabemos orar como convém. Nós não sabemos orar como convém. John Stott diz que a nossa fraqueza vem porque nós não sabemos orar convenientemente. Nós não conseguimos manter uma intimidade ininterrupta com o Criador onipotente. Nós não conseguimos ter, durante os dias a dias de nossa vida, essa comunhão com Deus. Todas as vezes nós estamos tentando nos afastar. Por mais que tentamos, a nossa carne impera justamente nessa luta do mundo, fazer justamente o contrário àquilo que precisamos fazer. E ficamos sem esperança. E passa justamente pelos momentos das nossas vidas devocionais. É no momento da devocional, no momento da leitura, no momento do aprender com o Senhor, que vai te fazer uma pessoa forte nas suas orações. Teólogo e pastor Lenardi, ele diz: a fraqueza da oração não está em seu loconismo. O que é loconismo, pastor? Loconismo é economias de palavras. É objetividade na oração, é buscar palavras certas, eloquentes, que elas possam se encaixar perfeitamente, que eu tenha um tempo curto, mas que eu seja assertivo na minha comunicação. Não está com relação a isso os nossos problemas, porque Deus diz que nós precisamos estar com o coração aquebrantado e contrito na oração, nós precisamos ter os nossos momentos em secreto na oração, e é justamente este mundo que faz com que nós não percebamos isso, e nós fraquejamos no nosso momento de oração, e ficamos sem esperança. Somos voltados, muitas das vezes, a pedir a Deus aquilo que achamos que é bom na nossa oração. Estamos muitas das vezes pedindo a Deus pão, mas Deus sabe que aquilo é uma pedra. Estamos muitas vezes pedindo carne, Deus sabe que aquilo é uma serpente. Mas dentro do nosso senso de urgência, a gente começa a colocar nas nossas orações pedidos, e o nosso senso de urgência da sociedade e do mundo, que tudo tem que vir rápido, e por não chegar no tempo hábil, conforme você decretou, conforme você determinou, como algumas pessoas ensinam a oração, você se frustra e diz: Deus não me escutou, Deus não está me escutando, a resposta ainda não chegou. Por que Deus demora tanto? E nós estamos voltados de forma muito sutil a sairmos dessa presença do propósito que Deus tem para nossas vidas, porque estamos envolvidos num senso de urgência nosso. Já percebeu que as nossas orações precisam ser automáticas e precisam ser respondidas em tempo hábil, e esse tempo é o seu? Eu quero lhe dizer que esse inimigo da desesperança e este tempo está nas mãos do Senhor. Ele sabe o dia e o momento certo. Mas o próprio texto, no próprio versículo 26, traz uma outra expressão. Ele diz que o Espírito intercede por nós com gemidos. E eu trouxe uma frase de Spurgeon que falou o meu coração justamente isso, diz assim: gemidos que não podem ser pronunciados são frequentemente orações que não podem ser recusadas. Se você ainda não vivenciou o gemido da oração contrita, daquelas que faltam as palavras do vocabulário, onde simplesmente você murmura, e trago aqui o exemplo de Ana, quando foi vista quando foi vista gemendo, balbuciando palavras incompreensíveis, foi vista como uma mulher que estava bêbada. Mas a oração dela foi respondida porque Deus sonda o nosso coração. Quantas das vezes, sim,
estamos dessa forma. E o Espírito Santo faz com que aquele seu gemido, aquela sua dor, leve ao trono da graça a oração perfeita. A palavra alali, no grego, significa 100 palavras. Paulo, quando está dizendo isso, ele não está dizendo que as orações não podem ser traduzidas. O que Paulo está dizendo é que ela não tem como ser expressa, porque a dor é muito grande. Alguns aqui estão vivenciando momentos de enfermidade, momentos de luto, momentos de incertezas, e que as suas orações, o seu vocabulário, sabe, a forma como você, o seu loconismo, não consegue mais fechar a oração conforme você gostaria que falasse, e você só tem lágrimas e balbuceja muitas vezes no canto da cama, de joelhos, com o rosto prostrado, no seu secreto. Eu quero dizer que, em nome de Jesus, essas orações, conforme Spurgeon falam aqui, que não podem ser pronunciadas, elas podem ser entendidas pelo Espírito Santo de Deus e levar ao Senhor de forma coerente e certa, e a resposta virá no tempo do Senhor. Gemidos. Se você nunca gemeu, você com certeza nunca experimentou essa glória. Se eu abrisse um momento para o público aqui presente falar dos seus gemidos, das suas dores, eu encontraria choros e gemidos de luto, como eu disse, de separações, de contendas, na sua família, relacionamento com os filhos, mães que têm gemido a dor de um filho afastado do Evangelho, pais que têm se frustrado diante também de ver um filho afastado do Evangelho, gemidos inexprimíveis, que o Espírito Santo dará a resposta, assim como Ana, você também terá a resposta da parte de Deus. Creia nisso. Sim, eu sei. Sim, eu sei que Deus me ajuda das minhas fraquezas, mas eu também sei que eu sou amado. Eu sou chamado do Senhor. Lá no versículo 27, ele diz que sonda os nossos corações. Ele sonda os nossos corações, como diz o Salmo 139, do qual eu trago aqui hoje, para ler, no versículo 1 ao 4, a palavra de Deus diz: Senhor, Tu me sondas e me conheces. Tu sabes o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes os meus pensamentos, cercas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Não havendo ainda palavra alguma na minha língua, eis que logo o Senhor, Tu o conhece. Ele sonda a intenção do seu coração. Deus sabe o íntimo do que você e eu passamos. E muitas das vezes a nossa intenção, ela está sendo voltada e levada para algo que Deus não quer. Você já se viu fazendo coisas certas com as intenções erradas? E Deus sonda o nosso coração. E como diz o texto, e como diz aqui, Ele sabe como vai conduzir isso em nossas vidas. Dizemos sempre que temos intenções boas. O apóstolo Paulo diz justamente essa luta que ele tem agora com relação à nossa carne. O primeiro foi o mundo e agora a nossa carne. Quando ele diz assim: porque eu faço o bem que eu quero, eu não faço. Mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Porque nós somos inclinados a fazer justamente isso. Porque somos separados de Deus. Foi Cristo que nos uniu através do sacrifício da cruz do Calvário. Nós somos tendenciosos a buscar a fazer justamente o oposto daquilo que Deus quer que nós façamos. Você pode ter boas intenções, e quem aqui já escutou essa frase? O inferno está cheio de boas intenções. O inferno está cheio de pecadores. No céu também, porém que no céu está dos arrependidos. A diferença é essa. Qual é a intenção do seu coração? Porque o coração do homem é enganoso, e muitas das vezes
nós vemos desejos sendo confrontados pela vontade de Deus, e a carne é isso. A carne sempre vai querer fazer aquilo para bem próprio. E Deus sabe o que é melhor para você e o que é melhor para mim. E nós lutamos com isso todos os dias, pastores, líderes, pais, mães, todos os dias nós lutamos contra esse inimigo que nos traz desesperança, que é a carne. A carne, ela está sempre tentando, como diz aquela canção, né? Todo dia eu preciso dizer não, diante daquilo que nos é oferecido, daquilo que é contrário à vontade de Deus. Nossos corações são enganosos. E por sermos enganados por nossos corações e muitas vezes as nossas vontades e os nossos desejos, criamos um caminho de desesperança e perdemos a esperança em Cristo. A carne sempre vai lutar contra a vontade de Deus. Lá em Gálatas 5,17, leio agora do versículo 21. Assim encontro esta lei: quando quero fazer o bem, o mal que reside em mim. Porque segundo o homem interior tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Porque a carne luta contra o espírito, e o espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. Ela sempre vai tentar levar você para o caminho oposto. Você já se pegou, homens, mulheres, quem gosta aqui de chocolate, quem gosta aqui de algumas guloseimas vai entender. Nos momentos em que sua alma está ansiosa, em que você está vivenciando um momento difícil, algumas pessoas tendem a comer muito. Vão buscar os doces, né? Vai buscar os outros salgados, sei lá. Algumas pessoas têm algumas coisas que comem compulsivamente. Mas quando acaba de comer, qual é a sensação que diz? Estou satisfeita? Não, me arrependi. Como? É que a carne vai sempre te levar para suprir uma necessidade da alma que não pode ser suprida com questões materiais. Você precisa de algo espiritual. Só o Espírito vai poder preencher esse vazio, essa lacuna. Por isso que muitas vezes a alma está buscando coisas temporais e passageiras para suprir uma necessidade que logo após consumida não tem mais sentido algum. A carne nos leva a essa contramão. Mas, irmãos, eu também sei, sim, eu sei, que há esperança em tempos difíceis. Quando o apóstolo Paulo, no versículo 28, do texto lido de Romanos 8, ele diz assim, ele inicia dizendo o seguinte: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Sabemos, essa expressão sabemos vem da matemática, ela vem da exatidão, da certeza, da convicção. O apóstolo Paulo não traz supomos, imaginemos, esperamos. Não, ele fala sabemos, temos convicção, temos certeza de que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Mas como entender que as coisas boas que não estão acontecendo na sua vida, pelo contrário, coisas difíceis e ruins, vai te levar para algo bom? Vai te levar a ter esperança ou perder a esperança? Deus trabalha em toda circunstância da vida. Lá em Gênesis 50, 20 diz: vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Nós não sabemos o que momentaneamente este mal que assola as nossas vidas possa trazer resposta no tempo vindouro. Nos altos e baixos da vida, nas alegrias e nas tristezas, nas prosperidades e nas perdas.
Paulo não está afirmando que todas as coisas que acontecem em nossas vidas são boas, ele não está dizendo isso. Ele está afirmando que aparentemente, por parecer sim, neste momento ruim, o Senhor tem todo o poder para transformar em algo bom na sua vida no futuro. Só Ele tem o poder de conduzir essa história. Só Ele tem o poder de fazer com que o seu sofrimento de hoje seja a bênção amanhã. E só entenderá aquele que andar em espírito. Para que nesses momentos e circunstâncias da vida, você não possa perder a esperança de que Deus não perdeu o controle. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Que amam a Deus. O texto não está dizendo que Deus coopera para todos, mas daqueles que amam a Deus. Quando leio o Salmo 119, 71, que diz: foi bom que eu tivesse passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. É nos momentos de sofrimentos, é nos momentos de dores, que você tem mais experiência com Deus. Não existe possibilidade nenhuma de você ter intimidade com Deus nos momentos maravilhosos da vida que nos cercam, porque muitas das vezes o esquecemos. Pedimos a Deus um emprego, mas de repente aquele que para você é uma grande bênção, vai começar a fazer divisão nos seus momentos de intimidade com o Senhor e tempo com o Senhor. Não vem mais o culto. Obrigado. Não participa mais dos momentos da igreja. Aquilo que começou como bênção, muitas das vezes vai gerar um certo sofrimento na sua vida. Você precisa fazer escolhas. Mas Deus trabalha também segundo o seu propósito. No versículo 28, não é conforme o nosso querer, porque existe um propósito definido e determinado por Deus. Ele não perde o controle. Que propósito é o que você e eu estamos vivendo? Porque se existe um propósito de Deus, é muito melhor sofrer por um propósito definido por Deus, do que sofrer por decisões particulares suas. Do tipo, eu acho que esse caminho era o melhor. Eu acredito que este caminho era o melhor. E quantas das vezes não consultamos qual é o propósito de Deus em nossas vidas? Não dobramos os joelhos, não temos uma vida de intimidade e de oração a Deus para perguntar a Deus o que é melhor para nós. Você já se alegrou, meu irmão, com o não de Deus? Com a mesma intensidade do sim? Você entendeu que aquela casa, aquele bem, aquela oportunidade de emprego que estava bem perto de acontecer e de repente desabou tudo? E você volta frustrado? Mas será que você se alegra com o não de Deus? É difícil, né? Porque nós entendemos que nós somos finitos, nós somos muitas das vezes infinitos, mas nós sabemos o que nós queremos para as nossas vidas. E quando nós consultamos a Deus e a resposta vem contrária àquilo que pensamos, naquele exato momento, você se sente uma pessoa esquecida por Deus, questiona a Deus e perde a esperança. Mas Deus trabalha segundo o seu propósito. Deus trabalha em toda e qualquer circunstância da vida. E Deus trabalha para aqueles que os amam. Você tem passado por momentos difíceis nessa vida, eu tenho certeza. Cada um aqui de nós. Será que você tem perdido a esperança? Será que você está vindo mais a um culto para cumprir uma tabela? Será que você disse, eu saio de casa hoje, mas na esperança de que Deus vai reconduzir a história na minha vida? Será que tem alguém aqui que tem perdido essa esperança? São tantas lutas constantes, não para.
Pastor, eu começo com uma luta no trabalho, quando eu chego em casa tem outra, pastor. Quando eu volto para o trabalho, tem um outro que eu pensei que já tinha acabado. Quando eu chego em casa é o meu filho. Quando eu chego em casa é minha esposa. Quando eu chego em casa, eu não tenho paz, pastor. Eu não tenho paz. Eu durmo com remédio, eu acordo com remédio. Como eu posso ter esperança? Talvez seja esse o seu questionamento dessa manhã. Pastor, a enfermidade bateu à minha porta. E os médicos dizem que é impossível. Eu não estou com esperança, pastor. Eu perdi a esperança. Pastor, as notícias não são boas. Faz muito tempo, pastor, que eu não sei o que é me alegrar. Eu entro na igreja, muitas das vezes, à força e venho a pulso para escutar a palavra, mas eu não tenho mais alegria no coração. Talvez nessa plateia, alguns que nos assistem estejam justamente passando por isso e tenham perdido a esperança. Mas nessa manhã, debaixo da graça de Deus, o texto nos diz que nós lemos que apesar disso, da mesma maneira também o Espírito nos ajuda na sua fraqueza, meu filho, quando você perder a esperança. Porque você não sabe como orar, mas no momento que você coloca diante de Deus, convém que o próprio Espírito intercede por você com gemidos inexprimíveis. Não tem mais oração, pastor. Não tem vocábulo mais. Só gemidos. Só gemidos. Só dor. E o Senhor sonda o seu coração e sabe o limite que você pode suportar. Deus sabe o que você está passando. E sabe o seu limite. E sabe o seu limite. Nós que corremos, aqui tem alguns corredores. Olho para Heráclito, deixa eu ver mais outro corredor, dê a mão aí se tiver algum corredor aqui de maratona, como eu ali também. Nós sabemos que quando nós chegamos perto do nosso objetivo, quando nós dizemos assim, estou cansado, não aguento mais, quando estamos correndo uma meia ou uma maratona, é impossível andar mais um pouco, é nesse exato momento que starta algo dentro de nós e diz assim, tem 20% de reserva aí, busca os 20% e termina a prova, passa pela linha, a chegada é lá na frente, a chegada não é aqui, não pare, com gemidos, com lutas, com dificuldades, tenha esperança e cruze a linha de chegada. O mundo tem te sufocado. E esse é o motivo que você tem perdido a esperança? Porque se você estiver nutrindo a sua mente, conforme muitos hoje o fazem, verdadeiramente você não vai conseguir ter esperança. Como você pode ter esperança cercado de tantas coisas ruins e negativas da sua vida? Como você consegue? Não vai conseguir, irmãos. Você está nutrindo a sua mente com coisas ruins, negativas. Quando Paulo diz, tudo que for bom, tudo que for de boa fama, tudo que for agradável, seja isso o vosso pensar. Nutra sua mente com coisas boas, com a palavra, com a leitura. Tenha o seu momento de comunhão, de alimento, mas em nome de Jesus, delete. Eu sei os meus gatilhos, que muitas das vezes não são controlados. Se você sofre de ansiedade, depressão, alguma coisa, você tem gatilhos. E você precisa desarmar esses gatilhos antes que ele seja startado. Recentemente, um desses gatilhos eu não consegui. Ele disparou. E quando ele disparou, eu senti. Pai, eu não consegui. Me ajuda. Eu preciso nutrir a minha mente com coisas boas e agradáveis do Senhor. Eu preciso ter esperança em quem eu tenho crido. Você precisa
caminhar, andar. Você precisa olhar para o alvo, passar a linha de chegada. Se alimente daquilo que nos traz esperança. Alegre-se sempre no Senhor. Outra vez eu vos digo, alegrem-se. Que a moderação de vocês seja conhecida por todos. Leia o Filipenses 4-9. Perto está o Senhor. Não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e súplica com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Em que pensar? Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o pensamento de vocês. E que também aprendam, receberam e ouviram de mim, e o que viram em mim, isso ponham em prática. O Deus da paz estará com vocês. Tenha esperança. Qual é a sua fraqueza? Não me conte. Coloque diante do Senhor. O que é que tem feito se afastar dos propósitos que Deus tem para você? O que é que tem feito perder a esperança? Em Cristo Jesus. Que você possa buscar nesse momento que o Espírito Santo possa pegar o seu gemido e possa levar ao Senhor. E que venha a resposta do céu para a sua vida e resposta de Deus para o seu coração. Que você possa se sentir amado por Deus, escolhido por Ele. Vai passar. Vai passar.